Salve rapaziada, belezinha? Tudo certo? Agradecer a todo mundo que está sempre participando do canal aí. Se você não deixou seu like e a sua inscrição, deixa aí por gentileza. Quero trocar uma ideia com vocês sobre um assunto interessante que eu andei pensando, de um comentário que o cara deixou aqui, eu vou ler para vocês entenderem rapidão. Ele falou assim, Miguel, fala por favor, por que tá tão difícil para os homens, para os jovens entre 18 e 25 anos arrumar relacionamento? Muitos homens jovens estão tendo problemas para arrumar uma mulher e quando conseguem, normalmente são mais novas. E eu vou explicar para vocês o que rola nesses casos especificamente. Basicamente é quando o camarada ainda é um patinho feio. O homem nessa fase de 18, 16 até uns 21 anos é quando o cara ele é um patinho feio e se ele der sorte ele pode se tornar um cisne, dependendo, é claro, de quão sortudo ele foi na sua loteria da genética. Não vai ser todo cara que vai conseguir, mas via de regra, generalizando, um homem nessa fase, 16 até 21, ele ainda é um patinho feio. Não só psicologicamente, financeiramente, emocionalmente, mas fisicamente também. É quando o cara está começando a evoluir, está começando a desenvolver. Que é quando você começa a descobrir, você já viu frango, rapaziada? Sabe frango? O homem é igual o frango. Pega o pintinho, sabe o pintinho? O amarelinho? O pintinho ele é bonitinho, uma coisinha linda, cara. Peludinho, fofinho, bonitinho, amarelinho, sabe? Você vê direto, patinho é a mesma coisa, igual o pato. Você vê, pega o pato, o pintinho, ele é bonitinho, cara, fofinho, vai piu, piu. Você fala, nossa, que bichinho bonitinho, queria um pra mim. Aí o frango é um negócio feio, cara. Ele é meio, você não sabe se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é magrelo, se ele é pescoçudo. Você fala, que bicho feio, esquisito, cara. Meio depenado, com umas falhas assim de pelo também, nos espaços do corpo. Você fala, caramba, que bicho esquisito, cara. Ele era amarelinho, bonitinho, ele fica meio branco, meio cinza, com as penas de cor misturada. Fica bem esquisito, fica bem feioso. Basicamente, o homem quando tá nessa fase aí de 16 até uns 21, 18 anos, é quando ele tá na fase do frango. É quando o cara ele é um frango. E aí é que você vai ver ali durante aquele processo ali, depois dos 21 mais ou menos, é quando você vai descobrir se esse cara ele se tornou um galo ou se ele tem potencial para se tornar um galo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Um homem é igualzinho, começa o pintinho ali, bonitinho, bebezinho, fofinho, a criancinha aqui, criancinha bonitinha, fofinha. Esse pestinho aqui, esse filho de uma égua, ele é bonitinho. Aí quando você vê quando ele vira um frango esquisito, feio, pescoçudo, magrelo, igual eu, cara. Ainda alguns podem dizer que eu sou feio para arrebentar, mas eu garanto para vocês que quando eu estava nessa fase de 16, 18, eu era mais feio ainda. Posso trazer uma foto para vocês. É igual um frango, cara. Magrelo, pescoçudo, espinha, estranho. O homem é mais ou menos a mesma coisa. Que você fala com a voz, você tá falando com a voz, oi, tudo bem? Você a voz fica grossa do nada, sabe? Ah, então, rapaziada, tô explicando para vocês aqui o vídeo, então... A voz fica aguda de repente. É mais ou menos isso que acontece com o cara. Tá tudo bagunçado, os hormônios dele e tal... O cara tá começando a crescer, tá com os braços meio compridos, um braço maior do que o outro, uma perna maior do que a outra, entendeu? Cheio de espinha, o nariz também é meio narigudo, você não sabe o que tá acontecendo. Então é mais ou menos nessa fase aí que o cara é um frango. E aí, depois disso, aí desse processo é que você vai ver se ele se tornou um galo ou se ele tem potencial para acabar se desenvolvendo ali através de academia, cuidando de algumas coisas, alguns detalhes estéticos, se ele pode se tornar um galo. Então é mais ou menos nessa fase aí que está acontecendo isso com o marmanjo, com o camarada. Por isso que eu digo que esse é o período em que o homem está no que eu chamo de zona fantasma ou zona de rejeição. Não é incomum. Hoje, mais do que tudo. O que acontece, rapaziada, é que no mercado sexual existe o que eu chamo... Minha boca vai começar a ficar seca, se eu precisar tomar água aqui, não se incomodem se interromper o vídeo, tá? Então o que acontece é que hoje no mercado sexual existe o que eu chamo de o dom e a maldição do homem. O dom, qual que é o dom? O dom, rapaziada, é que alguns homens, uma parcela pequena de homens, os galos, né, os galudão, eles estão desfrutando do bônus em lidar com as mulheres. Que bônus que tem em lidar com as mulheres hoje, rapaziada? Você pode ficar com uma mulher sexualmente, sem gastar dinheiro, sem casar com ela, sem conhecer os pais, sem conhecer a família, sem ter que lidar com ela alugando você o dia inteiro, fazendo você de terapeuta psicológico particular, ajudando ela com os problemas delas e assim em diante, amparando ela emocionalmente e você pode ter relação sexual ainda de presente. Esse é o bônus que o feminismo nos trouxe. Mas aquilo que eu falei, o feminismo ele libertou as mulheres, rapaziada, dos betas, dos caras, dos frangos. Foi deles que o feminismo libertou as mulheres. Porque muitas mulheres no passado, isso acontece ainda hoje em dia, mas antes, mais do que nunca, olha o Faustão, as mulheres se casavam sem gostar dos homens. Lembra da história do Kevin e do Tyrone, do Alan? Que uma mulher ela tinha muita compatibilidade não sexual com o cara, o lado beta da hipergamia estava full preenchido, o cara tinha provisão, o cara era o trampo, o cara tinha a ideia que batia entre eles, se davam bem, não brigavam, mas o sexo era horrível.
Muitas mulheres se casavam assim no passado. A revolução sexual das mulheres veio muito baseada nisso, rapaziada. Esse foi um dos fundamentos da revolução sexual feminina, feminista, tanto faz o termo que você quiser usar. Ainda bem que o sol tá mudando um pouco pro lado aqui, não tá me atrapalhando. Então isso libertou as mulheres para elas começarem a escolher mais os homens que elas fossem se relacionar, sexualmente dizendo. Por isso que eu digo que até certa medida, não tanto no Brasil, tá? No Brasil é um pouco diferente isso daí. Mas acima de tudo, principalmente lá fora, você vê muito que a Black Pill acaba sendo mais evidente no mercado sexual norte-americano, principalmente em países mais desenvolvidos, tá? Países mais desenvolvidos, a Black Pill começa a ser mais evidente para representar ou para esclarecer o mercado sexual. No Brasil ainda a Red Pill é mais... Eu acho que a Red Pill ainda é mais acurada com o mercado sexual brasileiro do que a Black. Talvez acabe sendo o futuro. Né? Quanto mais as mulheres se libertarem e se emanciparem do homem, ou do beta, ou do homem mediano, mais as mulheres vão querer os caras esteticamente superiores, os caras mais bonitões e emocionalmente, sexualmente mais atraentes. Entende o que eu quero dizer? No Brasil isso não é uma realidade ainda. No Brasil, o que você mais vê pegando mulher é norme alto, tá? E quando eu falo norme alto é acima da média, norme alto mesmo, de altura. Caras bonitos, mas não lindos. Shed, cara, é difícil você ver. Shed é o tipo de cara que você olha e você fala, ou esse maluco já foi modelo, ou se ele não for, ele já foi convidado pra ser. É difícil você ver esses camaradas. E normalmente esses camaradas também têm namorado e são casados, rapaziada, acredite se vocês quiserem. Os caras que mais pegam a mulher normalmente são normes altos, norme tier ou shed light. São os caras que são mais avassaladores no mercado sexual. São caras bonitões, às vezes, mas que não, definitivamente você não vê que são modelos aí de fotos da Centauro, da Netshoes, por exemplo, ou de algum site aí de artigos ou roupas masculinas. Esses caras são incomuns de você ver. Mas, acima de tudo, quem você mais vê como mulher muito bonita, ou Stacy, rapaziada, são caras bonitos, mas com status ou grana. Status barra grana. As minas mais gatas, elas estão com um jogador de futebol, por exemplo, jogador de futebol do Bragantino, do Red Bull, que agora era o Bragantino, agora é o Red Bull. Esses esquemas aí, os caras que tem algum style, o cara popular, mas que é bonito, mas que não chega a ser shed. São esses caras que estão com as Stacy ainda. Essas minas muito gatas, elas ainda tentam equilibrar ainda, rapaziada, muito, não só o fator estética, como o fator grana e status ainda no Brasil. Elas procuram muito ainda equilibrar isso daí. Tipo Léo Stronda. Os caras que são avassalador, que pegam as melhores mulheres, é tipo Léo Stronda, que não é shed. Tá ligado? Toguro, esses malucos que tem mais a atenção dessas mulheres, entendeu? O Brasil é um pouco diferente ainda. Status e grana conta muito pras minas aqui ainda, tá? Então esse é o ponto que eu queria trazer pra vocês, beleza? Mas quanto mais as mulheres se emanciparem desse lado beta, da hipergamia e etc, assim por diante, mais elas vão focar mais em estética e fortes emoções, definitivamente. Esse é um fator que eu quis acrescentar pra vocês. Então, nesse período de 18 a 25 é quando o cara ainda é frango, que o cara tá na zona fantasma ou no que eu chamo de zona de rejeição. E ali a partir dos 21, assim por diante, é quando você vai começar a notar e talvez perceber se esse camarada ele tem potencial para se desenvolver e se tornar um galo. Ficar bonitão, com aquela pelagem bonita, que estufa o peito e dá aquele gritão 5 horas da manhã, sabe? Aí que você vai reparar se esse cara tem potencial para isso ou não. E normalmente quando o camarada passa dessa fase, rapaziada, é quando ele vai pra... Eu tô generalizando, tá? É quando ele vai começar a se encontrar no mercado de trabalho, que ele vai descobrir uma profissão via de regra. Normalmente vai ser um curso profissionalizante, normalmente vai ser faculdade na maioria das vezes, porque nós vivemos em várias matrix na sociedade, no Brasil e no mundo, né? Mas especificamente aqui no Brasil. A gente vive em várias matrix, a matrix da CLT e a matrix da profissão da faculdade também. São 3 matrix, né? É a matrix da facul, tem até a matrix da escola também. A escola eu não acho que é matrix, mas você pode considerar a matrix da escola, a matrix da facul ou do curso profissionalizante, a matrix da CLT e a matrix do INSS, cara, da Previdência Social. Essas 4 matrix, filha da mãe, que a maioria das pessoas, dos homens também vivem. Então a fase do camarada vai ser mais ou menos essa. Aí o cara vai começar a se encontrar agora, tá? O cara vai começar a se encontrar agora, vai começar a descobrir onde ele vai estudar e do que ele vai trabalhar. Então lá pelos 28, 29, 30 que o cara vai ter epifania. Assim como as mulheres têm epifania. Né? A epifania da mulher, rapaziada, é oposta à epifania do homem. A epifania do homem, ela fala, a epifania da mulher é tipo, ops, me ferrei. A epifania do homem é tipo mais ou menos, ops, não vou me ferrar. Seria mais ou menos isso. A parede do homem é o dinheiro, rapaziada. Se com 30 você não tiver grana, você não começar a se tornar um pouquinho independente, entendeu? É aí que você vai, a parede do homem essa daí é grana. É até os 30 o cara não conseguir ter uma profissão firmeza. A partir dos 30 você ainda tá zoado, tá sem dinheiro, tá ganhando mal, não tem um carrinho, não tem uma independência, não tem um trampo firmeza. Essa é a parede do cara. Da mulher não, da mulher a gente sabe qual que é, a epifania da fertilidade principalmente, que agora vai começar, generalizando é claro, né? A janela de opções dela vai começar a fechar para relacionamento de longo prazo. Sexual da mulher praticamente não fecha, se ela se cuidar. A de relacionamento fecha.
Tá? O valor de relacionamento da mulher é diferente do valor sexual de mercado. Quanto mais a mulher perde a habilidade de ter filhos, mais ela perde a habilidade de ter relacionamento de longo prazo. É conectado diretamente à fertilidade. Casamento é diretamente conectado à fertilidade, rapaziada. Tá bom? Vou fazer essa conexão para vocês. Então, o homem, como no meu caso, a minha epifania foi com 28, 27 e 28. Foi quando eu comecei a treinar. Foi quando eu comecei a mexer nos meus dentes. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Entendeu? Tinha que estar pagando a facul, caralho. Como que eu vou fazer? Pagava a faculdade, pagava carro, pagava empréstimo, combustível. Não tinha dinheiro, velho, para fazer as coisas. Entendeu? Não tinha dinheiro, não tinha tempo para treinar, tinha que trabalhar e fazer facul. Certo? Poucos, rapaziada, sem entender, quem é rico fica mais rico, quem come mulher come mais mulher, rapaziada. A mãe natureza é injusta mesmo. O mais forte sobrevive, ele que tem que passar adiante, não tenho culpa, cara. O mais pobre fica mais pobre e o incel fica mais incel, é assim que funciona. Não me culpem por isso, não sou responsável por criar as coisas dessa maneira. Não sou responsável, não adianta ficar bravo comigo. Então, os camaradas que tinham condições, eu te lembro de um camarada que ele, por exemplo, ele tinha academia em casa. Ele fazia facul, ele era shapeadaço, shed pra caralho. Adivinha se ele não ficava com as melhores mulheres? É lógico. Eu não tinha condições de treinar, não tinha tempo, velho. Não tinha dinheiro pra pagar e não tinha tempo. Que hora que eu ia treinar? Já tentei, eu tentei fazer academia na época de facul, eu não conseguia, nem fudendo. Chegava em casa, cara, chegava em casa 11 horas da noite. Quase meia-noite chegava em casa. Ia trampar, entrava 7 horas no trampo. Ia treinar que hora, caralho? Que hora? 5 horas da manhã, velho? Pra dormir 11 e acordar 5? Não dava. Não dava. Tinha como. Então são poucos caras que vão ter condições de às vezes não trabalhar para fazer uma facul e conseguir treinar, aliar um treino ao mesmo tempo. Certo? Financeiramente mais privilegiados aí, herdeiros, vamos chamar assim. Né? Infelizmente, cara, são caras que tiveram essa sorte. E aí é o que eu tô dizendo, nessa ocasião, esses caras que estão nessa idade é quando as garotas de 16 a 18, elas estão olhando para cima. E aí o cara que vai acabar se relacionando com elas e tal, que vai dar o pente, é o camarada que vai encostar na porta da escola com uma saveirinha rebaixada, tocando Hungria. Agora hoje em dia eu não sei o que toca, na minha época era Hungria. Com um aro 17, o camarada com uma MT-03, com uma Hornet, hoje é uma CB500, né? Mudou aí, né? Mas a dinâmica é parecida, rapaziada, ainda. Um Golf, um Polo novo. É esse camarada, porque assim, os camaradas que vão pegar as minas nessa idade, de 16 até, ele colocou aqui, né, 18, 25, vou separar pra você, 16 até 18, 19, que é colegial. As minas mais bonitinhas, beleza? As minas mais da hora vão ser as garotas que até parece que são mais velhas, precoces. Sabe aquela mina que parece que tem 15, mas parece que tem 18, já 19? Essas minas vão chamar a atenção dos caras de fora, ou dos caras de séries superiores. Se ela tá na 7ª, é os caras do 3º colegial que vai pegar ela. Os caras mais destacados. Ou até mesmo os caras de fora. Quantas vezes eu não vi isso? Os caras de fora da facul. Se você vê as minas mais gatas, elas vão embora com um camarada de motoca, vão embora com um camarada que já tem um carrinho. O cara já tá na fase de se tornar um cisne ou já se tornou, e você ainda é patinho feio, você ainda é frango, ele já é galo. Ele encosta na porta da escola e essa mina entra no carro dele. Quantas vezes você não viu isso, essas garotas mais bonitas? E nem é virgem mais essas minas. Entendeu? Essa é uma dinâmica. Outro camarada também que vai estar se relacionando sexualmente nessa idade vão ser os caras que são precoces genético também. Não vou chamar de shed, não precisa ser shed. Tá? São os caras que são mesma camada, mesma pegada. O cara tem 15, parece que tem 18. Na minha época, digamos assim, era a mesma coisa, rapaziada. Era assim que funcionava. Nós éramos os virgem e esses camaradas eram os caras que contavam as histórias pra gente, de sexo. E a gente ficava ouvindo os caras contar a história de sexo. Como que é? Qual que é a sensação da peteca? Quantas vezes eu não lembro que eu perguntava pra esses caras, rapaziada, qual que era a sensação? Conforme os caras iam perdendo virgindade na nossa frente. Perguntava os caras, qual que é a sensação? Curioso, velho. Os caras contavam pra gente como é que era. Eu ficava com aquilo na cabeça, não conseguia imaginar como é que era. Se matava depois também na bronha. Nossa, isso é louco, cara. O chão do banheiro ficava até colando no pé. Mas então, esse é um exemplo que eu tô dando pra vocês. São esses camaradas que são geneticamente mais desenvolvidos. O cara tem 15, parece que tem 18. Também vai estar se relacionando sexualmente nessa idade. Com 16, 17 anos, parece que ele é mais velho. Ou os caras que literalmente são mais populares na escola. São os mais conhecidos, são os mais famosinhos. É o camarada do rolê, do interclasse, que conhece todo mundo. Que troca ideia, mais social. Esse camarada também já vai desbloquear a relação sexual precoce. Vocês estão percebendo que são os caras que eu estou dizendo para vocês que são acima da média. O cara mediano nessa idade, tá certo? Via de regra, ele não tá no radar da hipergamia ainda. Ele não tá no radar das minas ainda. O radar das minas começa a partir de uma altura da régua, rapaziada. Esse radar vai pegar, entendeu? A partir do ponto X aqui, você começa a entrar no radar das mulheres. Normalmente os caras nessa idade, tá certo? Que ele destacou aqui, ainda estão abaixo do range do radar.
Porque as mulheres estão sempre olhando para cima, generalizando. Então quando você é um cara médio, hoje em dia, o homem mediano, a mulher mediana não olha mais no olho do homem mediano, olha mais na cara do homem mediano, se é que vocês me entendem o que eu quero dizer. Elas não olham mais na cara do homem mediano, elas não olham mais no olho do homem mediano. Ela olha para cima. Então enquanto você está olhando aqui para ela está olhando aqui, ó. Ela não está vendo você. Conforme você começa a se tornar um cisne, se for possível para você, ou um galo, aí você vai começar a subir, aí você vai começar a entrar no radar dela, aí você vai começar a pegar as de baixo. Aí você vai ser o camarada que vai pegar a mina mais nova na escola. Você vai ser o cara que está na facu ficando com a mina que está às vezes no colegial, por exemplo, na 8ª série. E essa dinâmica vai se estendendo até a faculdade e assim por diante. E é sempre assim que vai funcionar. Só que esse gap, o gap do homem mediano para a mulher mediana, creio eu que ele está aumentando, tá? Aí você sabe por que está aumentando, né? Então o que acontece é que o gap da mulher mediana para o homem mediano, quanto mais as mulheres se emanciparem do homem, rapaziada, a palavra emancipação é o que? É separar, distanciar. Quanto mais elas se emanciparem do homem, mais o gap do homem mediano para a mulher mediana vai aumentar. E mais longe do radar da hipergamia você vai ficar, entendeu? É mais ou menos o que acontece. Então quanto mais a mulher se emancipa dos betas, dos caras comuns, mais distante você vai estar daqui. Então você vai ter que ir subindo para que as mulheres que estavam aqui, você agora está no nível delas, e assim por diante, entendeu? Conforme você for se tornando cisne, se tornando galo, você entrou na facu, agora você tem um carro, você tem um trampo, você começou a se desenvolver. Aí as garotas que estavam aqui antes, que você estava aqui, você não tinha, elas não conseguiam ver você, né? Elas também subiram, só que outras daqui de baixo vão continuar vindo. É como se fosse uma escada rolante infinita, entendeu? É assim que gira o mercado sexual. E aí você também vai passando por essa escada rolante, assim sucessivamente. Só que o radar, ele chega a um certo ponto. Quando você estiver aqui embaixo na escada rolante, você não vai estar no range das mulheres. É quando você entrar no radar é que você vai começar a desbloquear e sair da zona de rejeição. Generalizando, lembrando que tem homens que não vão conseguir sair. Tem homens que são tão prejudicados que eles não vão sair. Isso é um fato, cara. Tem caras que eles vão ser virgem de 30 anos, 40 anos. Eles não vão conseguir desbloquear a relação sexual. É uma realidade. Sempre existiu e hoje é um pouco pior. Então, basicamente, é isso que acontece. Você vai chegar na sua fase de epifania com 29 anos, mais ou menos, 30 anos, que é quando você, teoricamente, já deve estar um pouquinho melhor, com condições de ter uma graninha no bolso, com uma profissão legal e poder ter tempo para treinar quando você sai do serviço, por exemplo. Para quem faz jornada comercial, carga horária normal, 8 horas semanais, né? 8 horas diárias, perdão, 40 semanais, que você sai do trampo, você vai pra academia, aí você tem uma graninha pra você, tem cara que gosta de fazer a sua sobrancelha, tem cara que gosta de fazer a unha, conheço os camaradas que faz, tem cara que gosta de ir naqueles barbeiros gourmet, entendeu? Aquelas barbearias que o cara põe a toalhinha, faz o corte, faz a sobrancelha, entendeu? Faz o dente, aí você vai ter grana pra você se cuidar dessa maneira. Só depois quando você estiver lá com uns 30 anos mais ou menos que você vai começar a derrubar a sua parede legal. Meu caso foi esse, meu caso foi com 27, 28 que eu comecei a derrubar a parede. Aí seu radar melhora. Infelizmente, muitos homens eles são blue pill, eles não têm acesso a esse conteúdo, e se o cara ainda por cima não passa por uma desilusão amorosa para jogar ele aqui pra gente, aí é pior ainda, é mais difícil ainda. A menos que ele acabe descobrindo isso por osmose, por camaradas que ele conviva e seja influenciado por esses caras. Entendeu? Seja influenciado por esses camaradas a treinar, a correr atrás de melhorar a aparência, a conhecer o desenvolvimento pessoal e aumentar o seu próprio valor como homem. Beleza? Essa é a dinâmica praticamente que eu queria trazer para vocês. Alguns camaradas hoje em dia, infelizmente, eles acabam recorrendo à pornografia e videogame e acabam formando ali também o grupinho deles, a bolha deles, a matrix deles, e eles ficam talvez às vezes mais distantes do investimento pessoal, o que é lamentável, infelizmente. Esse é um dos componentes, inclusive, do fator pelo qual a virgindade lá nos Estados Unidos aumentou bastante. Os caras perderam motivação a fim de evoluir, para evoluir, porque eles não têm acesso a sexo. O acesso a sexo, ou a família, ou a mulher, estimula o homem a trabalhar mais, para o bem ou para o mal, é uma perspectiva aí de cada um, mas estimula o homem a correr atrás de se desenvolver e etc., a se motivar. Fez sentido o que eu quis trazer para vocês? Basicamente, esse é o recado que eu queria trazer para encerrar o vídeo. O dom e a maldição do homem é que poucos homens podem desfrutar com as mulheres só lidando com o bônus, sem lidar com o ônus, o que para elas é um prejuízo, sem precisar de relacionamento, sem ter que casar, sem conhecer os pais, mas é uma pequena parcela de homens que vai participar dessa festa, dessa diversão, enquanto a maioria dos homens vão ter que recorrer aí a ou iluminação, tá? Três alternativas para os caras, que não baterem nos 20, 10%. Foi algo que eu comentei superficialmente no Redcast com o Fê Alves, tá? O Sedutor Nato. Ou iluminação, uma espécie de mongenismo, digamos assim,
mongitude, ou iluminação, ou GPzismo, ou DOL e waifus. Vão sobrar essas alternativas aqui para esses camaradas. Ou iluminação, espiritualidade, desenvolvimento e essas coisas, celibato, tá? Ou GPzismo, ou DOLs e waifus. Então espero ter ajudado no vídeo de hoje, a gente se vê na próxima, um abraço.